Já começar perguntando para você quais são aí as estratégias que você utiliza na hora de avaliar um small cap, né? A gente falou que essa semana a gente ia falar Uhum. bastante aqui um pouco mais sobre small cap para o pessoal. Eu quero saber aí o que você acha de mais importante quando a gente pensa, né, nesse tipo de empresa. Bom, o avaliar uma small cap, primeiro que é um passo bem mais difícil, levando em consideração que, pelo fato de ser uma empresa menor, uma empresa de menor relevância, ela acaba tendo uma menor cobertura pelo mercado, né? Então, são talvez poucos os analistas que acabam focando nessas empresas de menor capitalização, e porque, obviamente, né, eles vão buscar ali para as maiores empresas, então isso já passa a ser um impeditivo, né? Você já tem um menor termômetro em relação ao que o mercado acredita sobre aquela empresa. E eu acho que um ponto importante que a gente sempre que eu gosto de começar ali ao fazer uma avaliação de small caps é claro, acho que se a gente for olhar para as questões básicas é acreditar na companhia, né? Se ela faz parte de um setor resiliente que tem uma expectativa de crescimento, se o management ele enfim, o mercado tem alguma confiança, né? Ele tem algum bom histórico. Então, acho que essas são coisas primordiais. Talvez eu possa avaliar assim, quais são os diferenciais que você pode adotar na hora de avaliar uma small cap, que por característica, né, pelo fato de ela ser uma empresa menor, ou seja, né, ela ainda não é uma empresa consolidada, normalmente é um tipo de empresa que tem uma alavancagem maior, ou seja, é uma empresa que ainda tem um perfil de dívida quando a gente compara com empresas de outros setores ou empresas mais consolidadas que apresentam essa característica de maior alavancagem. Então, é muito importante, né, conhecer bem o plano estratégico da companhia, saber se as receitas, né, estão crescendo, porque é isso que vai justificar a sua permanência. Você sim, né, você hoje pode apostar, pode acreditar nessa empresa, ela vai ofertar maiores riscos, né, por conta dessa questão da volatilidade, da estrutura de capital dela, mas se isso, de alguma maneira, você tem essa contrapartida, que o plano que ela está adotando está fazendo com que as receitas estejam crescendo, isso pode sinalizar que futuramente, apesar da dívida grande, né, todo o processo de alavancagem, ele acaba gerando essa justificativa. Então, eu vejo que isso pode ser algo bastante interessante. Então, acho que olhando para essas empresas de menor capitalização, fora do radar, e olhando principalmente essa questão de fatores que você não avalia somente para qualquer empresa, mas especialmente para essas empresas de menor capitalização, sem sombra de dúvida, sobre o plano dela para o futuro e como está a questão da alavancagem, né? Qual é a direção disso? Está crescendo, está se mantendo, está se diminuindo? E claro, né? Outro ponto que eu quase me esqueci aqui, mas também que é super importante da gente avaliar é as margens dessas companhias, tá? Margens, eu costumo dizer que é um indicador de eficiência, né? Seja ela operacional, enfim, é o quanto da empresa que ela consegue gerar de lucro com base nas suas receitas. Empresas eficientes, ou seja, empresas que têm margens mais elevadas, a chance, né, delas terem um sucesso no longo prazo se tornam maiores, porque elas ficam menos sensíveis a períodos mais turbulentos quando a gente fala de macroeconomia. Ah, maravilha. E Felipe, você acredita que muitas empresas nesse perfil podem estar aí com a precificação descontada e isso representaria talvez uma oportunidade para os investidores? Sem sombra de dúvida, se a gente levar em consideração que o mercado, um dos fatores que ele utiliza para a determinação de um preço justo de uma ação, quando a gente fala, né, que é trazer ali, projetar os fluxos de caixa, projetar as receitas e trazer a valor presente, quando a gente faz esse cálculo, né, de trazer essa expectativa dos resultados futuros para os valores de hoje, o mercado utiliza de uma taxa de desconto, né? E essa taxa de desconto ela embute ali vários fatores de risco, né? Que seria o fator de risco global, o fator de risco Brasil e o fator de risco relacionado à empresa e, claro, né, as condições aqui de juros no país. Se a gente tem, portanto, um ambiente mais construtivo em que o investidor, tanto olhando para as questões brasileiras como globais, ele está mais otimista, digamos que essa taxa de desconto ela acaba sendo menor. Ou seja, o investidor por si só, ele acaba exigindo um retorno menor no longo prazo, ele acaba então ficando sujeito ali a investimentos nessas ações. Por esse motivo, né, olhando para 2021 e acreditando que a gente pode ter um cenário super construtivo com todo esse excesso de liquidez, né, com todas as expectativas de que seja um ano muito positivo
para a economia global e principalmente para a economia de países emergentes, a gente está tendo uma primeira onda agora desse investidor estrangeiro chegando no Brasil e investindo nas grandes empresas, nas blue chips. Eu até faço uma brincadeira, né? A hora que o carrinho dessas empresas encher, né, ele vai começar a transbordar. E quando ele transborda, o investidor vai olhar assim, poxa, essas ações já estão precificadas e agora eu vou olhar o quê? Para as empresas de menor capitalização. Levando em consideração isso, eu vejo que se tudo der certo, né, se tudo que se espera para o próximo ano acabar vingando, pode ser um ano muito positivo para as empresas small caps, né, sabendo que as empresas blue chips já tiveram uma primeira precificação e depois o mercado tende a olhar com mais carinho para essas empresas.